Meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 16, o versículo 5, está escrito: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Amados, este versículo e outros que eu vou ler aqui agora, serve-nos de fundamentos para a realização de cultos nos lares. Vamos ler também 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9, onde Paulo faz novamente esta recomendação. As igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Colossenses, capítulo 4, versículo 15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que hospeda em sua casa. Filemon, capítulo 1, versículos 1 e 2, ao amado Filemon e à igreja que está em sua casa. Com base nestes versículos e outros, porque o Novo Testamento é abundante nestas referências, nós entendemos e fica óbvio que a igreja primitiva reunia-se em casas. Estas casas, elas não eram propriamente prédios com características específicas de uma igreja. Eram casas de irmãos, casas de moradia dos irmãos, e eram abertas como local de reunião para realizações de cultos da igreja. Você já sabia que a igreja primitiva, ela não começou a evangelizar, a pregar com construção de templos? Construção de templos veio lá pelos anos 232 depois de Cristo. Agora, é importante observar que o crescimento mais explosivo da igreja foi neste período, quando a igreja reunia-se nos lares, realizava os cultos nos lares. É importante nós observarmos que os cultos nos lares são e devem ser cultos bem informais. Não há necessidade de nós mantermos aquele formato da liturgia que nós cuidadosamente realizamos nos nossos templos ou quando estamos com culto nos templos. É bem informal. O culto nos lares é uma ferramenta poderosíssima, eficaz para evangelização. Eu gosto do autor, Dr. Peter Wagner, que é uma das autoridades em matéria de implantação
de igrejas, e ele diz que não há um método mais eficaz debaixo do céu para implantar a igreja, senão os lares, começando nos lares. E eu concordo plenamente. Inclusive, um dos benefícios dos cultos nos lares, que são vários, vamos conferir. Primeiro, que a igreja vai alcançar as famílias, vai para dentro dos lares. Nós vamos levar Cristo para as famílias, e as famílias são evangelizadas, convertidas a Cristo. Outro benefício, os líderes, irmãs e irmãos que vão dirigir esses cultos, eles terminam passando por um treinamento, que vão lidar com pessoas, com famílias, vão fazer aconselhamentos, vão oferecer soluções, vão remover dúvidas que às vezes no término de um culto não dá para o pastor fazer ou atender eficazmente uma família ou um irmão. Eu quero mostrar para você como a igreja primitiva agia nos lares. Nós temos esse fundamento no Novo Testamento. Por exemplo, a primeira ocasião que Jesus foi adorado, isto aconteceu em uma casa. Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Olha que exemplo importante esse. Outro, a casa de Pedro foi usada por Jesus mais de uma vez para realização de cultos, para ministrações de curas e até para o momento evangelístico. Se não, vejamos Mateus capítulo 8, de 14 a 16. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servir. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos que estavam doentes. Aonde? Na casa de Pedro. Eu quero também lhe mostrar que uma primeira ceia que Jesus realizou, ele realizou em uma casa. Mateus 26 e 18. Na última semana do ministério de Jesus, ele disse aos seus discípulos: ide à cidade e encontrareis um homem e diz-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Podia ser em outro local, numa sinagoga, ou em outro local. Jesus escolheu uma casa. Jesus conta com a tua casa. Jesus escolhe a tua casa. A igreja conta com a tua casa e com a tua família, irmão, irmã, para poder evangelizar todos os teus familiares. Então, ofereça, contribua, participe. Contribua no sentido de abrir as portas da sua casa uma vez por semana, no mínimo, para a igreja ir e realizar um culto rápido, inteligente, objetivo e levar Jesus para dentro da sua casa. Então, lembrando, o primeiro culto de adoração a Jesus aconteceu em uma casa. Glória a Deus. Jesus usou a casa de Pedro para evangelizar, para curar e realizou ceia em uma casa. Você já sabia que a primeira pregação que abriu a porta de evangelização e salvação para o mundo gentílico aconteceu em uma casa, na casa de Cornélio? Estão lembrados? Pedro foi lá e Atos dos Apóstolos diz: Pedro ainda falava estas palavras quando caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam na casa e foram cheios do Espírito Santo. Coopere com a sua igreja, coopere com o seu pastor e com o seu ministério e abra a sua casa para a igreja realizar cultos. Até o nosso próximo vídeo.